Espírito da verdade, no nome de Jesus, nós entramos em oração, Senhor, te agradecendo por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor perdão dos pecados, erros e falhas, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada em nós. Firmamos-nos, ó Deus, na Tua palavra. Fala o coração dos Teus servos, fala o coração das Tuas servas. Ministra a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a Tua verdade, a Tua vontade. Abençoa, Senhor, fortifica, é o meu pedido, para a honra e glória do Teu santo nome. Dê entendimento. Abra, meu Deus, os olhos, meu Deus, espirituais do Teu povo. É o meu pedido, Pai, é o nosso pedido, a nossa oração, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém. A paz de Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Estamos em mais um encontro onde nós vamos estar meditando acerca da palavra de Deus. Gostaria que vocês viessem abrir a Bíblia de vocês neste momento, no livro Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 7, versículo de número 14. Pegue a sua Bíblia, estamos a título de estudo bíblico hoje. Romanos capítulo 7, versículo de número 14. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 14. Vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. 19. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, 22, eu sei que gosto da lei de Deus. 23, mas eu vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, grave o 25. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Queridos irmãos, essa palavra, essa carta aos cristãos em Roma, Paulo ele fala sobre a luta que se trava no coração da pessoa. Paulo quer fazer o bem, mas o pecado que vive nele o leva a fazer o mal. É uma condição angustiante que só pode ser resolvida por meio do Senhor Jesus Cristo. O ser humano,
ele nasce com a sua natureza humana, seus desequilíbrios, suas vontades. O ser humano, a humanidade, a nossa humanidade, a nossa natureza, ela é inclinada ao erro, ao pecado. Há uma lei na nossa carne, há uma lei natural que a carne deseja cumprir. Mas no entendimento existe a lei, que é a palavra de Deus, que me mostra o que Deus quer. Aí eu escuto muito, já ouvi bastante gente dizer assim, eu não consigo fazer a vontade de Deus porque é difícil. Não é. Quando você tem entendimento do capítulo de número 7 da carta aos Romanos, quando você entende que existe duas naturezas dentro de você, uma natureza que é inclinada às coisas desse mundo, mas na sua mente, quando você compreende o Evangelho, há uma natureza relacionada às coisas do Espírito. Então você e eu, como seres humanos, nós temos duas leis. A de Deus, que nós conhecemos através da sua palavra, e a natural que existe no nosso coração. A pergunta é, como que Jesus, o Senhor Jesus, como que os apóstolos, como os primeiros cristãos do primeiro século, dos primeiros 100 anos, né, depois que Jesus é levado aos céus, na sua ascensão, 100 anos depois ali, como que as pessoas serviam a Deus? Como que as pessoas se submetiam à vontade de Deus? Primeiro, ninguém consegue se submeter à vontade de Deus se não entrar num processo de morte natural. Desenha, pastor. Desenho. Ninguém consegue obedecer à vontade de Deus se não mortificar a vontade da carne. Então você vai ver eu falando sobre oração. Quando você investe tempo para orar, você está mortificando a sua carne e aflorando seu espírito. Quando você dedica tempo a estudar a Bíblia, investe tempo lendo a palavra, meditando, você ganha força espiritual para vencer a tua natureza humana. Quando você dedica tempo para jejuar, você está mortificando a sua carne também, a sua natureza humana. A natureza humana do ser humano, ela é cheia de vontade, desequilibrado, melancólico. A natureza do ser humano é uma natureza de domínio, de arrogância, de presunção. A natureza humana, carregamos uma lei no nosso coração, que é olho por olho, dente por dente. E essa natureza só se consegue vencer através de oração, vida de oração, consagração, jejum, e estudo e a aplicação sistemática da palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele compreendeu já, ele já chegou ao entendimento que a luta, ele já chegou ao entendimento que a luta é espiritual. Ele já chegou ao entendimento que a luta dele, a luta dela, é uma luta de ordem espiritual, mas primeiro é uma luta de ordem natural. Você não vence o diabo, você não vence a macumba que fazem contra você, você não consegue vencer o menor demônio do inferno se você não conseguir vencer a sua natureza. E para vencer a natureza, você precisa matar a sua natureza. Aí que entra o conflito.
e diferencia evangélicos de cristãos. Os evangélicos, eles são ensinados a receber coisas que nem Deus quer dar para o ser humano. E o cristão, ele é ensinado que existe um propósito de mortificação da carne diário, vida com Deus constante, santidade. Então existe o evangelho dos homens e o evangelho de Cristo. Cristianismo está ligado a sacrifício. Qualquer lugar que não esteja ensinando o sacrifício da Bíblia, e sacrifício não se trata só de oferta e dízimo. Sacrifício é uma vida sacrificial. Eu não vivo para fazer as minhas vontades, eu vivo para fazer a vontade do meu Senhor. Então eu vou abrir mão de coisas que me afastam de Deus. O que afasta um homem de uma mulher? O camarada resolve casar, mas ele quer viver a vida de solteiro, ele quer ir jogar futebol todo dia, ele quer beber, ele quer carne, ele quer ir para a festa. Uma hora ele vai perder a mulher dele. Consequentemente, a mulher também. Se levar aquela vida de alguém que era solteiro ou solteira e não tinha compromisso com ninguém. Normalmente acontece isso. E com Deus não é diferente. Eu fui chamado para casar com Deus, irmão, não para ter prazer com Ele. Se alguém quiser anotar, eu fui chamado para casar com Deus. Eu não fui chamado para Deus me dar prazer, eu vou me relacionar com Deus. Isso é prostituição espiritual. Existe um pecado hoje, de ordem espiritual, que chama-se prostituição espiritual. Que é o que eu me aproximo de Deus somente para Ele me beneficiar em algo. Então, enquanto eu sou evangélico, a coisa é bacana. Eu sinto uma sensação boa. Agora, quando eu me aplico aos estudos da Bíblia Sagrada, começa o confronto, porque eu consigo me enxergar o quão pecador eu sou. Eu consigo me ver. Eu abro a Bíblia, eu vejo um espelho. Deus mostra assim, diz assim, você é um desgraçado se não foi eu na tua vida. Você é um coitado. E aí Deus fala isso para quem tem dinheiro e para quem não tem. Ele fala do mais rico ao andarilho da rua debaixo da ponte. Deus diz assim, ó, se não for eu na vida de vocês, já era. Acabou. Então nós temos um entendimento. Olha, por gentileza, vocês que podem, estudem a carta aos Romanos com muita calma, do começo ao fim, são 16 capítulos. Isso aqui é um tratado do céu. O apóstolo Paulo, quando mandou essa carta para os cristãos em Roma, a coisa foi pesada. Os cristãos que moravam lá se reuniam nas casas para fazer culto. E tão verdade que quando ele envia essa carta, a coisa é tão forte que havia um tempo de apostasia da fé, havia um tempo de perseguição sobre a vida dos cristãos, havia um tempo de prostituição generalizada. Roma era uma Sodoma e Gomorra. Um poder, um domínio. Então, dentro da palavra, nós entendemos que, primeiro você tem que entender, existe duas naturezas em você. Natureza humana, que tu vai ter que carregar ela até o dia da tua morte, até tu descer à sepultura, e acredite, eu e você vamos um dia, cedo ou tarde, ninguém quer morrer, né? Mas todo mundo quer ver Deus. O pessoal já quer ir para o céu, mas não quer morrer? Todos nós vamos passar. Não adianta. Às vezes eu paro, sento ali, quando eu consigo parar, né? Eu sento ali no sofá, e aí eu fico assim, meu Deus. Às vezes eu estou dirigindo, aí, meu Deus, uma hora nós vamos. As pessoas vivem, parece como se nunca fossem ter que prestar conta diante de Deus. As pessoas tocam o barco, correm atrás das coisas, e não é errado você se movimentar, mas a gente vive um tempo tão acelerado, as pessoas elas não entendem. Eu vi um deputado aqui do Brasil, um deputado brasileiro, ele falando na rede social dele, ele disse assim, eu estava nos Estados Unidos e eu vi pessoas jogando bola, brincando, as pessoas andando na rua, sem um propósito de vida, nem elas sabem o que estão fazendo aqui, nem elas sabem que um dia vão ter que se deparar com uma eternidade. Irmãos, as pessoas ao nosso redor, elas não têm noção que um dia elas vão se deparar com a eternidade.
As pessoas estão buscando a Deus para resolver problema. E eu não estou dizendo que Ele não resolve. Mas antes de Deus resolver um determinado problema que me aflige, primeiro Ele vai resolver o maior problema de todos, que é fazer eu entender a sua palavra. Deus quer fazer você entender a palavra dEle. Deus quer que você tenha entendimento, que você tenha uma natureza humana, caída, que deseja tudo aquilo que Deus odeia. Pastor, mas tem como vencer a carne? Oração, jejum e leitura bíblica. Diariamente, meditação. Tem que gostar. Porque depois que você entra no Espírito, tu não presta mais para ficar na carne. Depois que tu entra no Espírito, tu tem equilíbrio. Tu pensa 1000 vezes antes de falar quando alguém irrita você. Você sabe ter tomadas de atitude consciente. Você sabe agir como um cristão. Agora, se você fica na natureza humana, quem cruzar você no trânsito, você já quer sair lá e brigar com o cara. Você já quer xingar todo mundo. Você já quer amaldiçoar. O teu dia já não presta, porque ainda você está muito vivo. Sabe o que mata o eu do ser humano, a natureza humana? Oração, jejum, palavra, santidade. Tem gente ainda procurando oração para resolver a vida. E oração não é mágica. Oração não resolve a vida de ninguém. A intercessão pode livrar. Mas tu nunca vai ver a intercessão converter alguém. A intercessão livra a pessoa da morte para que ela veja a mão de Deus ali. A intercessão, se você for ver na Bíblia, serve para isso. Você vai ver, é a pregação da palavra converter o coração das pessoas. E ainda aquelas que Deus quer. Porque Deus olha para o coração do homem. Deus olha até para o coração do ímpio. E quando Deus olha para o coração do ímpio, Deus vê coisas boas no ímpio que eu e você não vemos. Aí Deus pega e abre o coração dele para ele entender a palavra. Porque não é porque eu sou bom que eu vou para o céu. É porque eu obedeço a palavra. Quando você decidir obedecer a palavra, você vai começar a ser ruim para muita gente. Porque tem muita gente que não vai concordar com o que você faz. Tem muita gente que vai achar errado a postura que você está tomando agora, a forma que você está se movimentando, você vai ficar orando agora todo dia, você vai ler Bíblia todo dia, né? Esse negócio de jejuar. Tem gente que vai se incomodar. Enquanto não fazia nada, e era aquele religioso que ia passear na igreja lá, para tomar água no bebedouro e ficar desfilando, ir no banheiro e voltar, era uma coisa. Agora que você entende a Bíblia, agora você tem uma responsabilidade. A responsabilidade é coletiva. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus falar assim, ó, vão, abram uma igreja no centro da cidade, põe uma placa, põe 70 cadeiras e diga que eu quero resolver a vida deles. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Você vai dizer assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele fala. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê não tem problema. Esse aí é para ser condenado, mas o evangelho ele ouviu. A sugestão ele ouviu. Então não sou eu que salvo as pessoas e não sou eu que abro o coração delas. O meu papel e a minha missão, ela tem um limite. Pregar e lançar a semente. O que a pessoa faz com a semente é exclusivamente responsabilidade dela. Então é Deus quem nos ensina. É Deus quem nos ensina. É Deus quem abre o coração. Hoje eu estou aqui com vocês porque Deus permitiu essa movimentação. É o querer dele em nossa vida. Então o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que eu posso dizer assim, né, se não fosse ele, as nações não conheceriam o evangelho. Né? Se você observar, o apóstolo Paulo, ele é um homem tão cheio de Deus, tão poderoso, na mão de Deus, até pela sua conversão, pela sua história, você conhece a história, é algo tão poderoso e tão violento, que ele começa a falar, eu tenho uma natureza em mim, que ela é caída, e eu tenho que matar todo dia, todos os dias, ele diz, todos os dias eu preciso. Então, por que tem gente que ainda se estressa? Porque está muito vivo, está muito na carne, está muito natural. Tem que ir para a espiritualidade, tem que ter vida com Deus. Jesus, ele tem uma cruz para mim e para você. Jesus, ele ensina a gente a renunciar. E é todo dia, todo dia. É todo dia. Depois que tu chega, ó, tu vai orando, jejuando,
lendo a Bíblia, se santificando, cuidando dessa unção, dessa presença, cuidando da tua vida. Aí tu chega aqui, ó. Quando você está aqui em cima, espiritualmente, se você tentar descer o nível, você já não presta. Você tem que voltar naquele lugar em Deus de novo. Você tem que voltar naquele lugar de paz. Por que as pessoas não têm paz, irmão? Estão tudo atribulado, tudo perturbado e estão tudo aqui, ó. Estão aqui embaixo, ó. Estão na carne. Não se abastecem das coisas espirituais. Aí ficam confusos, não sabem o que fazer, quer chutar o balde, culpa é de Jesus, ou é culpa do diabo e da macumba. E pode até ser. Por que o diabo age? Porque a pessoa está aqui, ó. Se ela estiver escondida em Deus, na sombra do Onipotente, ela vai descansar. O mal não toca aqui. Agora, quem fica aqui embaixo, leva uma surra. Leva uma surra. Então, ele fala, no 24, como sou infeliz, ele diz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Por que as pessoas morrem, você sabe? Por que as pessoas morrem? Queria pedir para a irmã Alessandra, a irmã Ivaneide também abrir a câmera. Por que as pessoas morrem, você sabe? Porque todos pecam. A gente morre, irmão, por causa do pecado. Essa foi a lei. Depois que Adão e Eva pecaram, todos os homens passaram automaticamente o pecado, consequentemente, a morte. Tem gente, mas por que fulano, Beltrano morreu? Porque todo mundo vai morrer. Meu Deus, que medo é esse de morrer? Os crentes têm medo de morrer? Eu não entendo isso. Todos nós vamos partir. Todos nós. Todos nós. Eu estou aqui hoje, né? Você está aí. Você pode partir a qualquer momento. Aí nós vamos nos deparar com uma eternidade. Eternidade. Estamos nos preocupando com as coisas da terra, estamos deixando de lado a eternidade. É perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Então a palavra de Deus, Paulo fala, a minha carne é caída, mas com Jesus Cristo, olha o segredo. Quando eu caso com o Senhor Jesus, quando eu vou me unir com o Senhor Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Então agora eu ganho força espiritual. Agora eu consigo vencer. Eu consigo o quê? Vencer. Porque primeiro você vai se vencer. Depois tu vence o diabo. Quer vencer o diabo? Pastor, tem um demônio na minha vida. Tem um demônio na vida sentimental, tem um demônio no casamento, tem um demônio na vida financeira. Não duvido, irmão, não duvido. O pessoal vem atrás de mim. Meu Pai do céu. Tem demônio? Tem. Acredita, pastor, que é demônio? Acredito. Acredita, pastor, que essa tristeza, essa depressão é demônio? Eu acredito. Agora uma coisa eu digo. Como vencer o mal? Como vencer o espírito maligno? Primeiro eu preciso me alinhar com Deus. Tiago capítulo 4, quem lembra? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, quando ele vir, e ele vai fugir. Mas o primeiro segredo é se submeter à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus. Tem gente que participa das campanhas da semana do ministério, é uma maravilha. Naquela semana Deus faz algo, ou na outra. É algo incrível, o milagre acontece, Deus abençoa. O que acontece? O mal vai embora, mas a pessoa ela não se submete. E lá na frente acontece um problema às vezes pior do que antes. Acontece coisas piores porque falta de posicionamento. Eu preciso aprender a vencer-me e entrar naquele lugar que eu expliquei para vocês, o lugar em Deus. Através da oração eu chego lá, através do jejum, através do estudo da Bíblia eu chego, através de vida santa eu chego. Vida separada eu chego. Estou aqui. O mal vai vir uma hora ou outra. Pode ter certeza, irmã Carolina, o irmão Goerig, a irmã Raimunda, a Angelina, a irmã Alessandra, a irmã Ivaneide, uma hora o mal vai vir. E quando ele vir, ele tem que me encontrar aqui, ó, num lugar em Deus. Para quando ele vir, eu vou resisti-lo, porque eu vou ter força espiritual para isso, e ele vai fugir. Ele vai dar no pé. Então, podem renovar trabalho, podem fazer bruxaria, podem me amaldiçoar, podem levar meu nome na boca do sapo, meu Deus do céu, coitado do sapo. Pode fazer o que quiser, irmão. Pode beber sangue de ser humano, eu não estou nem aí.
Eu tenho uma vida protegida no sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus. Eu fui chamado para servir a Jesus Cristo. E o meu Jesus, o nosso Jesus, ele tem poder. O mal não tem poder. Para quem está em Cristo. Para quem casou com ele. Fez uma aliança. Olha o capítulo 8 aí de Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Diz assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com quem? Com Jesus, com Cristo. Então aqui já está dizendo, Paulo diz assim, ó, não há condenação nenhuma para quem está unido com Cristo. O que me faz me unir com Cristo? Me relacionar com Ele? Leitura bíblica todo dia, jejuar ali 3 vezes na semana é a sugestão que eu dou. Tem gente que jejua todo dia, tem gente que jejua 2 vezes, tem gente que jejua 1 vez na semana, tem gente que faz jejum de 12 horas, outros de 24, outros de 6 horas, não importa. Tem gente que ora 20 minutos, irmão, todo dia. Tem gente que ora 1 hora, vai crescendo na fé, vai aumentando a intensidade. Tem gente que vai lendo, meditando a palavra, né, capítulo por hoje eu li o capítulo 1 de Romanos, amanhã eu leio o capítulo 2, vai indo, quando vê, leu a Bíblia inteira. Então a pessoa está comendo a palavra, ou seja, a pessoa está crescendo, ou seja, está ganhando força espiritual. Pode vir o capeta, irmão, pode vir o Satanás em vida, ele não vai tocar. Ele não vai tocar. Esse ensinamento que eu estou dando aqui, infelizmente, me dói falar isso, a maioria rejeita, e pode ver como que está a vida da maioria. Sempre é o mesmo, o mal sempre está, ó, arrebentando esse povo. Gente dentro de igreja, com a vida estourada. Gente que o diabo faz, ele entra e sai a hora que ele quiser. Aí parece que Deus está lutando com o diabo, e não está. Somos nós que deixamos de fazer o que devemos, e o mal ganha força. É igual a gripe, né? Alguém já ficou gripado aí? Alguém já ficou gripado? Acho que todo mundo já ficou gripado. Né? Por que a gripe pega? Porque a imunidade do meu corpo está baixa. Assim é a vida espiritual. O mal toca na nossa vida quando a nossa imunidade está baixa. Pastor, todo dia a gente vai estar bem? Não. Mas o dia que você estiver mal, você dobra a vigilância. Como é que eu consigo ter um dia bom? Todo dia está bom. Jejum. Jejum é uma das armas mais espirituais que existe. Até no satanismo eles usam o jejum. O islamismo, os caras ficam 3, 4 dias sem comer nada. Eles nem molham a boca com água. Porque o jejum ele é um precedente de porta espiritual, a qual o mundo espiritual vê um acesso na vida da pessoa. Tudo bem que alguns satanistas servem ali o próprio capeta, né, a maioria. Mas nós servimos a Deus. Então, o jejum ele é uma arma espiritual. Ele é uma porta. Deus te deu o jejum. É como se Deus te desse uma chave, assim, ó, check, de acesso de poder. O Espírito Santo olha para você e diz assim, ó, eu posso dominar, porque ela está jejuando, ele está jejuando, ele não está andando na natureza humana, ele está querendo algo comigo, então eu vou dominar o coração, vou encher o coração de amor. Quando alguém vir com ódio, tu vai conseguir amar. Mas não é nem você, é você que mortificou a tua carne e deixou o Espírito de Deus fortalecer. Você vai ter domínio próprio. Você vai dominar. Você vai dominar. Agora, capítulo 8, versículo 1. Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas. É só para quem está unido com Cristo Jesus. Não tem condenação nenhuma. 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, você era escravo das suas vontades naturais, agora você é escravo da vontade de Deus. Só que é uma escravidão que te traz alegria. É uma escravidão, parece contraditório, né, a palavra, mas
te traz paz. Te traz paz. Um dia me ameaçaram me prender pelo que eu prego. Eu disse assim, mas eu já estou preso, irmão. Vai me prender por quê? Paulo também. Paulo prendiam ele e diziam assim, você vai ser preso. Ele disse, eu já estou preso, eu já sou preso pelo Evangelho. Quem é preso pelo Evangelho, irmão, pode parar dentro de uma cadeia. Quem é preso pelo Evangelho pode parar dentro do hospital. Deus pode levar você para vários lugares para que a palavra dele seja pregada. Aí a Bíblia diz, 3, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era o quê? O que diz no texto de vocês? Era fraca. Então Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana. Aí, enviando seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa. Então, querido, Jesus sentiu, se irritou, se estressou, foi tentado, da mesma forma que eu e você somos. Mesma coisa. Jesus veio, ele foi um ser humano normal, a fim de acabar com o pecado. 4, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. Então você não vive mais de acordo com a natureza, você vive de acordo com o Espírito de Deus. E não de acordo com a natureza humana. 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Então quando a pessoa ela vive de acordo com as suas vontades, ela é controlada por aquilo ali. Aí alguns dizem, mas... Então, irmão, seja sincero. Qual é a pregação atual hoje no mundo? Você tem que fazer o que tu quiser fazer. Tu tem que fazer... Ou seja, você é livre, não é assim que eles falam? Você é livre, você pode fazer o que você quiser, você tem que curtir a tua vida. É como se a liberdade fosse isso. E a maioria dessas pessoas que abraçam essas ideias... Não dá 2 meses, 3 meses, está desenvolvendo algum problema de ordem espiritual. Às vezes, ataques espirituais, perturbação, insônia, enfim, depressão profunda. Maioria, irmão. Coisa muito séria. E qual é o remédio? Só o Senhor Jesus é o remédio. Qual é a receita? Parar de fazer as próprias vontades e aceitar a vontade perfeita de Cristo. Experimentar. O que diz em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, irmãos, aí Paulo bate em cima, lembra que ele falou? Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos, meu corpo, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É como se Deus olhasse, é como se o Espírito Santo observasse o que você faz com o teu corpo. O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não é a igreja lá, feita de tijolo. Deus não habita ali. Ele habita em coisa melhor, seu coração, sua vida. É o lugar que ele escolheu para morar. Então a Bíblia diz o quê? Apresentei os vossos corpos. Eu tenho que apresentar o meu corpo. Quando eu vou orar, eu apresento o meu corpo. Quando eu vou jejuar, eu apresento o meu corpo. Eu mostro para Deus que eu estou usando o meu corpo para servi-lo. E não usando o meu corpo como instrumento de iniquidade, como instrumento de pecado. Pastor, depois que eu sirvo a Jesus, oro, jejuo, leio Bíblia, eu não vou ter mais vontade de pecar? Irmão, você não vai ter prazer mais em pecar. Vontade você vai ter, mas você não vai ter prazer, porque você vai sentar e fazer as contas. O quanto você fica amargurado quando você erra, quando você se estressa, quando você faz do seu jeito, quando você cai o teu nível espiritual. Só você sabe que inferno, eu sempre digo para algumas pessoas, não existe maior inferno que uma pessoa se afastar da vontade de Deus, cair ao nível espiritual e começar a andar no enredo do mundo. Lembro-me de uma pessoa que se aproximou para estudar a Bíblia lá atrás, no começo, e Deus falou assim para mim, não vai durar muito tempo, por quê? Porque não se submete ao Evangelho. E eu pensei, meu Deus, por que, Senhor? Não, porque não quer fazer minha vontade. Quer um Jesus customizado. É perigoso isso, irmãos.
O homem muda, Deus não muda. A modernidade está aí, mas Deus não muda, Ele é santo. Santo significa separado, exclusivo. Deus escolheu você para ser exclusivo. Você é a exclusividade de Deus. Então, diz assim, Deus, versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, elas acabam tendo a própria mente delas controlada pela mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com quem? Com o Espírito de Deus. Têm a sua mente controlada pelo Espírito. Olha o que é uma mente controlada pelo Espírito. Está dizendo que não é mais o seu corpo natural, suas vontades, seus desejos que vão direcionar você. Mas é o Espírito de Deus que casou com o teu espírito. Você é feito de corpo, alma e espírito. Vou repetir. Você é feito de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O teu espírito casa com o Espírito de Deus. Então, o teu espírito, ele vai conduzir essa alma que você tem, que está ligada ao coração, sentimental, melancólico, confuso, afetada, cheio de marcas e dores. O espírito casado com o teu espírito vai comandar a tua alma e vai comandar a tua natureza humana também. Então não é o teu corpo e nem tuas emoções que te carregam. É o teu espírito casado com o Espírito de Deus. Você pode ser 3 tipos de crente, eu costumo dizer. O crente que é carregado pelas vontades da carne, que é o crente carnal, que se tu botar ele no lado de alguém do mundo, não vai diferenciar coisa nenhuma. Botar um no lado do outro é a mesma coisa. E aí tem o crente que ele é sentimental. Ele vive no campo das emoções. Ele serve a Deus na emoção. Ele vai onde o movimento está legal. Qualquer coisa é uma coisa melancólica, uma coisa confusa. Está no campo da alma. Agora tem o crente que é espiritual. É o crente que casa o espírito dele com o Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo dentro do espírito dele que direciona e alinha e põe equilíbrio entre a alma e o corpo, que é conduzida pelo Espírito. Isso é cristianismo. Qualquer coisa fora dessa base não tem nada a ver com o Evangelho. Versículo 5, 6. No 6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo. Esse 6 aqui me arrepia. Vou até tomar água agora. Esse 6 aqui meu Deus do céu. Escuta essa. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Tem gente que eu chego e digo assim, vamos orar, irmão? Vamos jejuar? A pessoa nem responde. Às vezes até visualiza no WhatsApp, mas não fala nada. Às vezes eu digo assim, ô irmão, ô irmã, vamos estudar a Bíblia? Vamos? Porque estava aqui com Deus, ó. Mas o nível espiritual foi brincando, foi relaxando. A gente relaxa, irmão. O ser humano é assim. Se não vigiar, vai baixando o nível. Quando vê, bum, morreu espiritualmente. Não, sim, está respirando. Se tu levar lá no hospital, ver o batimento cardíaco, está tudo normal. Está respirando, está falando, está comendo, está andando, viajando, está festando, está fazendo tudo, tá? Mas espiritualmente já está o que, desconectado. O espírito dessa pessoa com o Espírito de Deus. Se a pessoa morrer nessa situação, ela vai direto para o inferno. Ela vai direto para a condenação eterna. Porque morreu desconectado com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai te ressuscitar quando Jesus voltar. Lembra quando Jesus ele morreu na cruz? Por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus morreu com o Espírito Santo casado. Lembra que Jesus sai do Rio Jordão, o Espírito desce sobre ele, e ele é batizado com o Espírito Santo. Ele jejua 40 dias, vai expulsar uns demônios, curar uns enfermos, aí mato ele na cruz, coloco ele na gruta, aí ele ressuscita ao 3º dia no domingo, as mulheres foram lá visitar ele, e estava tudo lá, pedra aberta, o anjo lá esperando elas. Você sabe a história. O que aconteceu? Cristo ressuscitou porque morreu casado, alinhado, aliançado com o Espírito Santo.
Às vezes a pessoa ela tem aliança com todo mundo, menos com o Espírito Santo. Porque Deus deu o Espírito Santo para o pecador. O teu espírito, quando casa com o Espírito Santo, tem força para vencer. Então tu tem que manter essa comunhão. Chamamos de preservar a unção, preservar a presença, preservar a santidade, conservar, né? Cuidar. Então a Bíblia diz, olha no 6, o 6 é violento. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Antes de você provar a vida eterna, antes de você provar a paz eterna, tu vai provar os benefícios do céu aqui na terra. No céu, irmão, escuta o que eu estou falando. Se você casa com Deus, com o Espírito Santo aqui, leva uma vida em santidade, você tem paz, você tem equilíbrio, você sabe o que fazer, você sabe as tomadas de atitude pela palavra, não é do teu jeito, porque você não vive mais na natureza humana caída. Então você tem paz dentro de você. Você tem alegria de Deus dentro de você. O mundo está se estourando, está tudo se matando, e você está feliz porque você tem Deus. Tem equilíbrio emocional, espiritual dentro de você. Você não é terreno, você não age que nem um bicho, vamos dizer assim, né? Naturalmente falando. Também não age como uma pessoa melancólica, no campo da emoção, no campo... Tem gente que se emociona. Meu Deus do céu, vai conversar com a pessoa e vou fazer, porque agora não dá 24 horas essa emoção. Daqui a pouco a pessoa já está lá embaixo. Melancólico, chorando, triste. Daqui a pouco se levanta de novo. E vai mais um pouco. Daqui a pouco, o dia que casar com o Espírito Santo de Deus, vai ter estabilidade espiritual, vai vencer. As leis de Deus não são difíceis. Praticar o que está na palavra não é difícil. Só que eu primeiro tenho que lutar para me submeter e matar o meu velho eu, minha velha natureza. Não, pastor, mas eu já matei, eu enterrei no batismo. Só que esqueceram de te dizer que o teu velho homem sabia nadar. Ele volta e meia volta. Tem que pegar e dar umas afogadas nele de novo lá. Não, mas eu já me batizei, já me falaram isso. Me batizei em água, sabe, pastor? Então já está morto. Não está morto. Volta e meia ele tenta botar a cabeça, o pé para fora. Tem que pegar ele e dar-lhe uma para deixar ele lá embaixo. Né? Aquela pessoa que tu era no passado. Então tem gente que tem medo de morrer. Normalmente tem medo de morrer quem está morto espiritualmente. Porque quem está com Deus, a morte é o canal mais rápido que vai unir essa pessoa com Deus diretamente. Quando você é casado com o Espírito Santo de Deus, as prioridades e as suas intenções e os seus desejos mudam. Você já não faz por você, você faz pela causa de Deus. Você não ora porque você quer receber algo de Deus, você ora porque você ama estar na presença de Deus. É o que mais está aceso na tua vida, é teu espírito, não é tua carne nem tua alma. Então você começa a ter prioridade. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não tenho prazer em orar, eu não tenho prazer em jejuar, eu não tenho prazer em ouvir louvor. Claro que não. Mas vai chegar um momento que quando você rompe a sua natureza para fazer a vontade de Deus, aí você vai ter prazer. Depois que você come uma comida bem feita, e aí você vai num restaurante e come uma comida boa. E daí você vai num restaurante que é ruim e come uma comida ruim, você vai sentir a diferença. O mundo é assim. Deus te dá o banquete, Deus cuida de você, Deus zela você, Deus te dá paz. A paz que o remédio antigamente não dava, a paz que o dinheiro, mesmo tendo, não tinha. Porque era tudo amaldiçoado que você tinha. Hoje você tem paz, você tem equilíbrio. Eu preciso andar no Espírito. Mas eu preciso lutar com o meu inimigo. Quem é o teu maior inimigo? Quem é o teu maior inimigo? Você mesmo. Não, mas o demônio é muito forte. Não. O pior diabo é o ser humano, que só se vence na oração, no jejum e numa vida santificada. Versículo 7. Por isso, as pessoas que têm... Porque daí o que acontece? Tudo é demônio, né?
Hoje é assim, o que acontece? Pastor, você está negligenciando. Não, irmão, eu expulso demônio, eu faço trabalho de libertação. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se eu achar que tudo é demônio, eu vou achar que a solução é só a libertação. E vou fugir do real problema, que é me converter. Se eu acho que o problema de demônio resolve com libertação, eu vou negligenciar a conversão, que requer sacrifício da minha parte. Então, para algumas pessoas, tudo é demônio. Por quê? Porque elas têm a dificuldade de entrar no nível de conversão. Para cortar a aliança com Satanás. Para fechar as portas espirituais que ainda a pessoa tem com o mal. Isso só acontece através de uma entrega. Eu já orei por gente, todo culto. Orava, caía endemoniado. Orava, caía endemoniado. Orava, caía endemoniado. Sentava, Aí perguntavam para mim uma altura assim, mas sempre vai cair endemoniado? Sempre vai cair endemoniado. E como é que resolve? O dia que entender que precisa se entregar verdadeiramente. Acabou. Aí o diabo não faz mais a festa. Tem lugar que você vai, a pessoa cai endemoniada toda vez. Tem gente que até acha que o pastor paga a pessoa para cair endemoniado, mas não é demônio mesmo. Mas por que esse demônio está ali e não sai? Porque a pessoa não se posiciona. A pessoa não obedece ao evangelho. E às vezes há uma crueldade até de alguns líderes do Brasil que não ensinam a pessoa a abandonar o pecado. Não ensinam a pessoa a ter uma vida sincera com Deus. Aí a pessoa vai na outro culto, normalmente no culto de sexta-feira, e cai demônio, e sai, beleza, agora faça sua oferta, vem aqui para o altar e pá. Beleza, na outra sexta-feira a pessoa cai endemoniada de novo, aí tem que levar outra oferta. Mas o problema é o quê? Libertação e expulsar demônios são coisas diferentes. Eu expulso o demônio. Agora, a libertação acontece quando a pessoa resolve abandonar o pecado e casar com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aí? Está muito dura essa palavra, irmão? Não, irmão, eu já preguei pior, fiquem tranquilos. Eu já preguei pior, essa aqui ainda é mais suave. Mas é a palavra, o que eu vou fazer? Vou ficar enganando vocês aqui? Não, vem cá. Não, vai dar tudo certo. Vai. Se você se entregar verdadeiramente, Deus vai mudar. Mas eu quero ver, irmão. Satanás vai ter que mudar de bairro, vai ter que mudar de cidade. Um crente posicionado. A rainha da Inglaterra, que morreu esse tempo atrás aí. A rainha da Inglaterra, ela disse assim, ó. Eu tenho mais medo de um crente de joelho, buscando a Deus com sinceridade, do que todos os canhões da Inglaterra apontados para mim. Ela sabia, ela conhecia a palavra de Deus, não era pessoa desprovida, não. 7. Por isso, a Bíblia diz assim, ó, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas se tornam o quê? Amigas de Deus. Capítulo 8, versículo 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o quê? Inimigas. Inimigas de quem? De Deus. Mas tu vai ver gente andando na carne, levantando a mão para cima, cantando louvor e dizendo assim, eu sou filho de Deus. Mas é inimigo. Você vai ver gente pagando de crente por aí, vocês vão ver, gente, vocês são maduros. Deus escolheu vocês para vocês entenderem o que eu estou ensinando pela palavra aqui. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês aí e tirar tema. Ou esse cara está de me enrolando aqui como mais um que existe, ou ele está pregando a verdade. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. 8. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a quem? A Deus. Aí ele começa a falar, o Paulão diz assim no 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Glória a Deus. Mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. 10.
Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês, olha o 11, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. Está dizendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus depois de 3 dias morto, vai ressuscitar vocês também. Casem com o Espírito Santo. Tenham vida de santidade. Portanto, meus irmãos, 12, nós temos uma obrigação, temos uma responsabilidade, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem, quem é que ajuda a matar a natureza humana? O Espírito de Deus. Se pelo Espírito de Deus, no 13, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. É o que a gente diz, tem que andar no Espírito e não na carne. Porque o Espírito Santo ajuda você a vencer a tua natureza, o teu eu, teus desejos e vontades. Então você agora consegue ser uma pessoa espiritual. Você não vive por impulso da carne, você vive agora pelo Espírito. 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna o quê? Torna vocês filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo, que andam em santidade, esses são filhos de Deus. A maioria vive na carne. A maioria das pessoas que você vai encontrar por aí vive na carne. Vive debaixo de uma natureza humana. São inimigas de Deus. E às vezes dizem que são crentes. Não são, irmão. Não adianta. A palavra não vai ser anulada. O Espírito de Deus se une, aqui diz, no versículo 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês o quê? Filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Abba, Pai, né? O Espírito no 16, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. 17, acompanhe. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte um dia na sua glória. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ler isso aqui umas 300 vezes todo dia. Esse capítulo 8 aqui, o 7, o 8 e o 9, se for preciso. Isso aqui é um tratado espiritual. Isso aqui é o segredo da felicidade. Isso aqui cura depressão, isso aqui cura ansiedade, isso aqui cura síndrome do pensamento acelerado, isso aqui cura dores, isso aqui cura enfermidades que são no campo das emoções. Essa é a palavra de Deus. Isso aqui cura o ser humano, essa palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço por mais um encontro que o Senhor tem permitido. Tua palavra foi pregada, agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Guarda a vida deles, ensina-nos, ó Deus, a andarmos na Tua palavra.
submetermos a ela, andar em santidade, verdade, sermos leais, sinceros e verdadeiros conosco mesmo. Precisamos ser fiéis a, meu Deus, a tua palavra. Nós precisamos ser reais, verdadeiros, pecadores somos, precisamos de Cristo. Precisamos aumentar o nível espiritual todos os dias. Guarda os teus filhos, fortaleça eles, ó Espírito Santo de Deus. Perdoa os pecados, erros e falhas. Faz a tua obra. Ensina-nos o caminho, Senhor. É o meu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixa, Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém, graças a Deus. Amém, queridos. Queridos irmãos, lembrando que nós temos nosso encontro quarta e domingo, quarta 19 e domingo 5 da tarde. Oração 8 da manhã lá no canal do YouTube, somente a palavra. E vamos avante nessa fé. Esta é a palavra que Deus tem proporcionado ao nosso coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, os que estão no YouTube nos acompanhando também. Vamos avante, que essa palavra queime no coração de vocês. Meditem, analisem e ponham a vida de vocês de acordo com o querer de Cristo. Jesus está voltando, ele pode voltar a qualquer momento e a gente se encontra lá, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Obrigado pela participação de todos vocês. Fica na paz, até mais.